Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Feche seus olhos. Deus, estamos nessa noite na tua casa, Pai. E nessa noite, Deus, precisamos que o teu Espírito venha até nós. Que ele, meu Pai, se manifeste no nosso meio de uma forma sobrenatural, nos permitindo, meu Pai, no nosso espírito compreender, meu Pai, as tuas revelações. Porque, meu Deus, compreendemos que a nossa vida nessa terra, ela precisa de comida, meu Deus, precisa de bebida para se manter. Precisamos nos alimentar todos os dias, precisamos ingerir líquidos todos os dias, mas muitas vezes estamos perdendo a visão da nossa vida espiritual. E tem muitas pessoas que estão vivendo estado de desnutrição espiritual, já estão em estado de inanição, próximo da morte. E elas não entendem por que tanta fraqueza, não entendem por que o dia a dia está tão difícil, porque as coisas estão tão pesadas. Que nessa noite o teu Espírito Santo nos faça enxergar a verdade e que sejamos libertos, meu Pai, da cegueira de Satanás. Porque precisamos vencer as nossas próprias barreiras, precisamos vencer as nossas próprias limitações, precisamos vencer as nossas próprias resistências, as nossas próprias cegueiras, para que possamos, meu Pai, alçar voos maiores. Mas dependemos, meu Deus, que esse alimento que nutre o nosso espírito, ele venha de Ti, porque nenhuma estrutura humana
é capaz de alimentar o nosso espírito. Nenhuma estrutura humana, meu Pai, é capaz de fazer com que em nós a tua vida seja gerada. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia nessa noite, traz, Senhor, a dimensão da glória, da revelação da tua palavra para nós. Porque precisamos dela, meu Deus. Somos carentes, meu Pai, da tua palavra. Que o Senhor traga ao teu povo fome, Senhor, da tua palavra. Porque é dela que encontramos as saídas da vida. Em nome de Jesus. Queridos, quando nós vemos esse episódio na Bíblia, muito conhecido, e a maioria das versões bíblicas trazem essa passagem como no caminho de Emaús. Eu não sei na sua Bíblia como é que está escrito, mas na maior parte delas fala no caminho de Emaús. E o que é que há, irmãos, de tão importante dentro dessa passagem? E o que é que nós queremos falar? Nós encerramos nesse domingo aquilo que nós estávamos falando a respeito do novo nascimento, de compreendermos o novo nascimento dentro agora de uma ótica mais profunda daquilo que Deus tem para nós. E agora eu preciso que você entenda, eu quero que você compreenda comigo quem é Jesus. Porque nós estamos dentro da igreja que pertence a Jesus Cristo. Nós professamos a fé em Jesus Cristo. Nós dizemos que vamos ser salvos por Jesus Cristo. Dizemos que o nosso rei se chama Jesus Cristo. Dizemos que vamos morar no céu com... Dizemos que o Filho de Deus se chama... Mas ao final, e quem é Jesus Cristo? Essa é uma preocupação, irmãos, que nós devemos ter. Porque é possível que pessoas entrem na igreja e o seu foco não seja na pessoa de Jesus Cristo, mas seja em si mesmo. E não é algo sobrenatural, ou talvez, pastor, o senhor está falando aqui para 1% da população que está. Não, irmãos. É nesse tempo mesmo que esse tipo de advertência tem que ser dita dentro das igrejas. Porque é para esse tempo que Jesus disse que os homens se tornariam amantes de Jesus Cristo. Não. Amantes. E quando eu sou amante de mim mesmo, toda a estrutura que gira a minha volta, ela tem que se convergir para me satisfazer. Então é possível que eu entre dentro de uma igreja evangélica, mas eu não estou entrando para adorar a Jesus Cristo. Eu não estou entrando para ouvir falar de Jesus Cristo. Eu não estou entrando para render a minha adoração a um Deus, único Deus, que foi dado o nome para nós dele adorar, chamado... Mas eu entro porque eu quero ouvir uma palavra para mim. Porque eu quero tirar um proveito dessa palavra para mim. Irmãos, entenda. A Bíblia é muito clara a dizer que o prazer do nosso Senhor era abençoar os seus discípulos. Mas tem um nível de preparação que nós precisamos compreender, que vai além das nossas dificuldades do dia a dia, que vai além, irmãos, dos problemas que nós enfrentamos nesse mundo. Porque vimos recentemente aqui na EBD, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm vindo domingo de manhã pela EBD, porque eles têm adquirido um nível de conhecimento que muitas vezes a gente não consegue nivelar todos em um culto como esse. Mas compreendemos a revelação que havia na parábola do tesouro escondido. De algo que a pessoa viu, mas ela sabia que se vendesse tudo que tinha, ela não conseguiria comprar. Porque o tesouro valia muito mais do que tudo aquilo que ela possuía. Mas por direito, e entendendo direito, aquela pessoa compreendeu. Olha, o tesouro está dentro do campo, mas o dono do campo não sabe que tem um tesouro ali. Eu não posso comprar o tesouro, mas se eu vender tudo que eu tenho,
eu posso comprar o campo. E no dia que eu comprar o campo, agora por direito, o tesouro passa a ser meu. Eu não posso comprar minha entrada no reino dos céus. Eu não posso comprar minha salvação. Não tem nada que eu faça nesse mundo. Não tem rede de televisão, não tem fama, não tem sucesso, não tem cartão com limite, sem limite para eu comprar, não tem crediário do Silvio Santos, não tem telecena, não tem loteria federal. Irmãos, a sorte desse mundo, a fama desse mundo e a glória desse mundo não dá o direito de ninguém entrar no reino dos céus. Se você vendesse o mundo inteiro, você não pagaria o valor de uma alma para entrar no reino dos céus. Mas a Bíblia fala que Deus agora se apresentou no meu nível. Ele se fez homem e quer ter um relacionamento comigo. E se eu tiver um relacionamento agora com Deus em forma humana, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua aflição, na sua vergonha. Vimos a última reunião da liderança que nós tivemos dessa igreja, um convite de que saiamos da cidade pelas portas para levar com ele o seu vitupério, a sua vergonha. Porque se nós hoje carregarmos a cruz de Cristo com ele nas ruas, sendo taxado muitas vezes de besta, sendo taxado muitas vezes, isso aqui não tem nada a ver com a pregação, não sei porque Deus está falando, mas está falando, vocês vão segurando aí. Não tinha nada a ver com o que estava escrito aqui. Mas, se hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com esse Cristo em forma humana, um Jesus que você chega ali na esquina e parece que está sendo vendido mais barato do que um baseado. Um Jesus que parece que custa menos do que uma garrafa de cerveja. O nome de Jesus que muitas vezes alguém pega a palavra dele numa prisão, e isso é comum. Os crentes muitas vezes vão evangelizar na prisão e os drogados da prisão usam as folhas da Bíblia para fumar maconha, porque a folha da Bíblia é mais fina do que o papel que eles encontram lá. A Bíblia que muitas vezes você entrega a alguém e aquela pessoa vai levar aquilo para casa e nunca mais vai abrir na vida. A gente acha que é um absurdo um presidiário ou alguém pegar uma folha da Bíblia para fumar maconha. Mas será que nós estamos desvalorizando mais ou menos a Bíblia quando nós não abrimos ela na nossa casa? Será que nós entendemos de fato o valor que esse Cristo que nós carregamos no nosso peito tem? Será que a nós foi revelada a grandeza dele? Porque uma coisa é certa, eu não posso hoje abraçar Deus em toda a sua glória. Mas quando eu abraço Jesus, Ele que é 100% homem, mas é também 100% Deus, me diz que se eu não me envergonhar dele e das suas, eu acho que o som ainda está perturbando ainda, tá não? Tá bom? Então se eu não me envergonhar dele nem das suas, aí ele diz, eu também não me envergonharei dele no reino do Pai. Se hoje eu aceito a Jesus Cristo e me submeto à sua palavra, ainda que toda a sociedade me julgue e diga que eu não sei o que tem valor, e ainda que me diga que eu não sei curtir, que eu não sei aproveitar o mundo, que eu não sou esperto, que eu sou crente e crente é otário, porque é isso que o mundo diz de quem é crente. Eu levo com ele o vitupério dele, porque no dia que ele se revelar em toda a sua glória, assim como eu confessei o nome dele aqui na terra, eu tenho certeza que ele vai confessar o meu nome no reino dos céus.
Mas aqui está o grande perigo dessa palavra de hoje. Discípulos que andaram com Ele, que viveram com Ele, que conheciam o que estava escrito. Mas aqui já vai para você a primeira emenda da pregação de hoje. Conhecer o que está escrito não significa dizer que você teve a revelação daquilo que estava escrito. Porque, irmãos, aqui nós vemos um tempo em que para nós, no tempo de hoje, nós temos a completude dos livros bíblicos e conhecemos aquilo que está escrito na palavra de Deus, sabendo já qual foi a vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Temos na palavra os exemplos dos apóstolos, de como eles viveram. Mas você precisa entender que nesse diálogo de Jesus com esses discípulos, tudo que eles tinham na mão ainda era a Torá. Tudo que eles tinham na mão era Moisés e os profetas. Tudo que eles tinham na mão era o Antigo Testamento. Irmãos, entenda. Tem muita gente que entra na igreja que ainda não compreendeu nem o Velho Testamento ainda, nem o Novo, me perdoe, não compreendeu nem o Novo Testamento. Só que aqui, você vai entender agora, Jesus, andando com os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram Ele. E Ele continua andando, e Jesus aqui faz uma advertência muito dura. Ele diz: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus está dizendo e está cobrando daquele povo entendimento e compreensão sobre coisas que já estavam escritas. Escritas aonde? No Antigo Testamento. A pergunta é a seguinte: se eu te desse só o Antigo Testamento para você ler, será que você chegaria à conclusão de que Cristo era o Messias que estava para vir? Será que você consegue enxergar Cristo no Antigo Testamento? Só que Ele estava cobrando dos seus discípulos que eles tivessem a total compreensão de quem Ele era, apenas pelo que já estava escrito a respeito deles no Velho Testamento. Irmãos, a evidência disso é muito clara. Os judeus estavam esperando o Messias. Há 2020 anos atrás, em Jerusalém, já se tinha 500 anos que Deus não falava, que ninguém via uma profecia, que ninguém via o sinal milagroso, mas tinha culto, todo dia. Tinha louvor na igreja, todo dia. Presença de Deus, nada. E aí de repente aparece um homem chamado João Batista. E aí quando João Batista começa a fazer sinais da parte de Deus, veja o que Lucas no capítulo 3, no verso 15 vai dizer: estando o povo na expectativa. O povo estava onde, irmãos? E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Preste atenção, a gente está no comecinho do livro de João. João começa o seu livro falando da revelação da divindade de Jesus. A gente vai chegar na revelação da divindade de Jesus. Eu acredito que nós vamos passar aí pelo menos uns 5 ou 6 cultos só falando sobre Jesus. Mas estamos começando pelo princípio. Jesus como o Messias. E havia uma expectativa no meio do povo, pelo que eles tinham lido, pelo que eles conheciam do Antigo Testamento, o mesmo que está na sua mão. Havia neles uma expectativa do cumprimento dessa promessa. Quando João começa agora a fazer sinais, alguém chega para ele e pergunta: vem cá, será que porventura você não é o Cristo? Porque nós estamos esperando o Cristo. A gente vai ver quando Filipe encontrou Natanael, agora no verso 1 do Evangelho de João, no verso 45, você vai ver ele dizer: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele
de quem Moisés escreveu na lei. Estava escrito na lei de Moisés a respeito desse homem, a quem se referiam agora os profetas. O Nazareno, filho de José. Aqui, irmãos, mais uma vez, você vai encontrar a base bíblica de que havia uma expectativa e havia conhecimento suficiente no Antigo Testamento de quem era Jesus, da sua pessoa. E isso não ficava só entre os judeus. Alguém pode dizer, não, mas os judeus eram pessoas devotas. A religião deles era praticamente o conhecimento que eles tinham. A doutrina deles religiosa se confundia com doutrina política. É como se você mandasse ele para a escola para aprender a religião. Tudo bem. Mas em João 4 vai lhe mostrar que o conhecimento de que o Messias estava para vir extrapolava os limites do território dos judeus. Porque quando Jesus começa a falar com a mulher samaritana, que ela começa a ver que o que aquele homem estava dizendo não era algo que simplesmente viesse de um homem normal. Ela via que aquele homem agora vinha da parte de Deus. Ela revela algo que estava no seu coração. E em João capítulo 4, verso 25, você vai encontrar a Bíblia dizer: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aqui estamos agora conversando com uma mulher samaritana. Os judeus esperavam Cristo. Filipe encontrou Cristo. A mulher samaritana também disse que havia no coração dela a expectativa de que um dia ela ia encontrar o Cristo. Mas João, no capítulo 1, no verso 10, 11, vai nos dar uma informação que não é muito boa. Porque ele vai dizer que ele estava nesse mundo. E que o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o... Irmãos, ele não foi recebido porque não foi reconhecido. Agora, tem algo aqui que a gente precisa ter muita atenção. Se nós estamos vendo a singularidade na pessoa de Cristo, e eu lhe digo que o Antigo Testamento agora é voltado e focado para apontar na pessoa de Cristo, e você já leu esse Velho Testamento algumas vezes, nem que tenha sido alguns fragmentos de alguns versículos. Aonde é que estava esse Cristo no Antigo Testamento, que deram testemunho de que ele estava em Moisés, deram testemunho de que ele estava nos profetas, ele mesmo deu testemunho de si mesmo, aqueles discípulos, de que ele estava em Moisés, de que ele estava nos profetas, e que a mulher samaritana, pelo que estava escrito em Moisés, pelo que estava escrito nos profetas, sabia que ele tinha que vir. Mas se ele não se revelasse a ela, ela também não saberia que ele era o Cristo. O fato, irmãos, de você saber a respeito de Jesus, não significa que você conhece ele. Por exemplo, eu posso lhe perguntar a respeito de um artista, e eu posso lhe perguntar que cor o cabelo dele tem, você vai me responder. Se eu lhe perguntar, talvez até o gosto, tem gente que é tão fanático de acompanhar artista, que sabe até o gosto culinário daquela pessoa, o que ele gosta de comer, sabe o que ele gosta de ouvir, sabe de repente qual marca de roupa ele gosta de usar. Mas o fato de você saber tudo sobre aquela pessoa não significa que você conhece. Isso é um fato tão interessante, que muitas vezes aqueles artistas que andam muito produzidos, você às vezes se bate com ele na rua e fica em dúvida se é mesmo, se não é, porque você tem algum conhecimento sobre ele,
mas o conhecimento que você tem não permite reconhecer e receber. Eu vou dar um exemplo para você entender. Um cachorro, ele tem sentidos muito mais limitados em alguns pontos do que um ser humano. A inteligência do cachorro, ela não é tão completa e tão complexa como a de um ser humano. Todos concordam comigo? Amém? E nós sabemos que o cachorro tem que se destaca do ser humano é justamente o seu olfato. O olfato do cachorro é algo magnífico. Aí tem algumas raças de cachorro que com o tempo ele vai perdendo rapidamente a sua audição. Porque a sua audição também, ela é superior à audição do ser humano. Então, por isso, nós vivemos em uma cidade onde o nível de ruído, para nós, que às vezes já está alto, chega a ser insuportável para os cachorros. E eles vão ficando surdos por conta disso. Alguns cachorros vão ficando cegos. E tudo que eles têm é o olfato. Eu soube uma vez de uma história de um rapaz que ele foi para uma festa. E quando ele estava nessa festa, aconteceu um episódio com ele de que derramaram alguma coisa em cima dele e ele molhou a roupa dele toda. E ele precisou pedir a roupa de um irmão dele emprestado para voltar para sua casa. E quando foi de noite que ele abriu o portão, estava escuro. Quando o seu cachorro chegou próximo dele, não o reconheceu. E porque não reconheceu, também não recebeu. E porque não recebeu, avançou sobre ele e matou ele. Porque o sentido que ele tinha para detectar o seu dono era muito limitado. E só bastou um pouquinho de perfume diferente para que ele não reconhecesse. Mas quando nós estamos falando de seres humanos, muitas vezes somos enganados pelos nós, quando nos falta algum dos sentidos. Temos um exemplo clássico na Bíblia. Essa voz parece ser de... A voz é de quem? De Jacó. A voz é de Jacó. Chega aqui mais perto, meu filho. Deixa eu tocar em você. Ah, não, a pele é de Esaú. E o cheiro? Eu acho que naquele tempo não tinha desodorante, viu, irmão? Pelo menos Rexona não tinha, né? E o homem era caçador, só andava correndo no mato, cheio de cabelo, igual o Tony Ramos. O homem já... Agora imagine esse homem cheio de cabelo, correndo por dentro desses matos e com as roupas de couro. Que tribulação não era a roupa desse homem. Eu acho que quando ele chegou na porta lá, que o pai sentiu, disse, não, aqui, pela caatinga não tem como distinguir quem é, não. Aqui é. O cheiro é Esaú. A pele é Esaú. Mas tem alguma coisa que não está batendo aqui nos meus sentidos. A voz não é de... Essa voz é de Jacó. Mas ele preferiu confiar naquilo que ele estava pegando, naquilo que ele estava cheirando, do que naquilo que ele estava... A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Maria. E quando Jesus morreu, Maria entrou em pânico. Maria entrou em desespero. E a Bíblia diz que Maria foi uma das primeiras a chegarem no sepulcro, assim que venceu o período do sábado, que ninguém podia trabalhar. E a Bíblia diz que quando Maria chega ali no sepulcro, ela começa a chorar. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que os discípulos... A ordem que eles tinham recebido de Jesus foi: ficar aonde? Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. Estavam indo embora do lugar da promessa. Estavam indo embora do lugar que Jesus disse que era para eles ficarem. Estava desistindo do plano de Jesus na vida deles. Estava desistindo dos projetos que Jesus tinha dito na vida deles. Estavam desistindo da caminhada. Estava desistindo da vida eterna. Estava desistindo da salvação.
E qual era a desculpa deles? Eu estou sozinho. Jesus me abandonou. A igreja me abandonou. Todo mundo me abandonou. Irmãos, o diabo não é criativo. Acredite. Se tem um sentimento que ele gosta de botar no coração das pessoas para tirar de dentro da igreja, é esse aí. Você está sozinho. Ninguém lhe apoia. Ninguém lhe ajuda. Ninguém lhe olha. E aí você começa de fato a olhar para as pessoas. Irmãos, toma cuidado. Porque ninguém estava acompanhando aqueles dois homens, porque eles estavam indo na direção errada. Às vezes tome cuidado porque você está dentro da igreja, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo abandonado, mas presta atenção porque às vezes não são as pessoas que não estão lhe vendo, mas é você que está se isolando, é você que está tomando o caminho errado. Se você está sozinho no caminho, é porque você não está no caminho certo. Mas o diabo é mestre em dizer, já tem 3 dias que ele morreu. Não vai ressuscitar mais não, vão embora. Cai fora daqui. O que é que vocês vão fazer mais aqui? Já tem 3 dias que esse homem morreu. E está lá agora Maria no sepulcro chorando. Só que ela estava chorando, irmãos, porque ela não compreendia a realidade. Ela estava chorando porque a verdade do que já tinha acontecido ainda não tinha sido revelada a ela. Muitas vezes nós estamos passando por situações aqui na terra, como passou Daniel. A Bíblia diz que Daniel, irmãos, passou 21 dias ali orando, e a Bíblia diz que naquele tempo não foi o jejum da verdura, aí já é outro processo, mas a Bíblia diz que ele não comeu comida agradável e nem bebida agradável. Não sei, irmãos, o que é que Daniel estava comendo, não sei se ele estava comendo jiló, não sei o que foi, mas alguma coisa que não era gostosa. Esse homem ficou comendo 21 dias. Mas quando o anjo desceu, o anjo disse, olha Daniel, desde o primeiro dia que você orou, no céu, já tinha sido liberada a resposta. Agora já pensou, irmão, se depois do 10º dia Daniel se revolta? Ó céus, ó vida, eu já estou aqui comendo jiló há 10 dias, orei, o que é que adiantou eu ser crente? O que é que adiantou eu buscar a Deus? Está vendo que esse negócio de crente não dá certo? Eu sabia que isso era coisa da minha mãe, sabia que isso era coisa do meu pai que fica botando na minha cabeça, um bocado de maluquice, esse negócio de crente é tudo furada, aqueles crentes é tudo doido. Irmão, às vezes a coisa já aconteceu no mundo do espírito. Você só precisa permanecer no lugar, porque o espírito vai chegar ali. Vai embora porque o homem já tem 3 dias que morreu. E agora está Maria lá chorando. E aí a Bíblia diz que alguém chega para ela e pergunta, mulher, por que choras? Ela nem prestou atenção em quem estava perguntando a ela. De tão desesperado às vezes que a gente está, a gente às vezes não vê coisas sobrenaturais já acontecendo no dia a dia da nossa vida. Às vezes a gente está conversando com um anjo, e o anjo perguntando, por que é que você está chorando, meu irmão? E você está atribulado lá dizendo, é porque mataram Jesus, porque ele morreu, e ainda roubaram o corpo dele. Levaram o meu Senhor morto. Ela foi para o cemitério com a expectativa de ver, não foi um Jesus vivo, mas foi para o cemitério com a expectativa de ver um Jesus morto. Já chegou chorando. Quando ainda não achou o corpo para terminar de chorar, aí foi que ela chorou mesmo. Está chorando porque Jesus morreu. E está chorando porque levaram o corpo e não sei onde botaram. Se pelo menos me disser onde o corpo dele está, eu já paro de chorar um pouquinho. Irmão, em nome de Jesus, não negocie a sua bênção não, irmãos. Quando Deus diz que vai dar algo, Ele vai cumprir a palavra dEle do jeito que Ele disse que vai fazer. Mas tem um Jesus morto ali que você pode ficar orando, pelo menos pelo caixão. E tem gente que se contenta em ficar carregando um caixão. Tem gente que se contenta muitas vezes em carregar algum amuleto.
de carregar alguma coisa que pelo menos dê para ele tocar, alguma coisa que dê pelo menos para ele ver, porque ele não consegue internalizar e crer naquilo que ele ouviu. Mas como eu disse a vocês, quando a mulher está ali, que voltou-se para trás, a Bíblia diz que agora ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E aí Jesus chega para aquela mulher agora e pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? É como se ela dissesse de novo: Senhor, ela achava agora que Jesus era o jardineiro. Senhor, tu tiraste, ou seja, foi o Senhor que roubou, a culpa, olha que sentimento do inferno. Esse daqui o diabo é mestre de colocar no coração dos crentes. Eu estou sofrendo é por sua causa, porque foi você quem pegou o corpo de Jesus e escondeu. Me diga pelo menos onde você botou, que eu vou lá pegar o corpo dele. Jesus está olhando para ele e perguntando: vem cá, por que você está chorando? Você está achando que eu morri, eu estou vivo diante de você. Você está atrás do meu corpo morto e eu estou agora ressuscitado num corpo glorioso. Por que é que você chora? A pergunta de Jesus, irmãos, tem um outro sentido aqui. Por que você está chorando? Tem uma coisa na Bíblia que é interessante a gente dar um pause aqui. Eu já estou finalizando, vou parar aqui nesse ponto. Porque a Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Irmãos, tem coisas na vida que a gente planta, que infelizmente, agora a gente quer voltar para Jesus, a gente quer se voltar para Deus. Vai voltar, irmãos, Ele vai receber. Mas o que você gastou na terra distante, não vai voltar mais. O menino saiu de casa e disse: eu quero metade, bota meu dinheiro para cá. Tudo bem, se para você hoje eu estou morto, você quer ser senhor da sua vida, pegue seu dinheiro e vá. E o menino vai, e chega lá e pulou o carnaval, dançou a rocha, comeu água em alta, não é? Tradução da nova linguagem atualizada de hoje em dia. E aí, irmãos, depois que ele gastou o dinheiro todo, porque a Bíblia diz que ele não esperava que para onde ele estava indo, ia ter uma grande fome, uma grande escassez. Às vezes a gente faz plano na nossa cabeça e diz assim: rapaz, aqui dentro da igreja está um negócio já muito chato, essa minha vida de crente. Eu só tenho uma mulher só. Todo dia chego em casa, é a mesma conversa, que eu não comprei o pão, que eu não trago um acarajé, que eu não compro um sorvete. Essa mulher só fica me enchendo o saco. Esses meninos perturbando aqui dentro. Olha, sabe de uma? Eu vou pagar pensão alimentícia a essa mulher e vou curtir a minha vida. Porque esse negócio de crente, esse negócio é para o irmão Estênio. Eu estou pulando fora, porque eu já fiz uma conta aqui na minha cabeça, que hoje eu estou empregado, hoje eu ganho 4 mil reais, eu vou pagar uma pensão alimentícia, e lá fora eu vou arrumar agora, vou trocar uma mulher de 40 por 2 de 20, e aí uma numa casa, outra em outra, eu alugo um barraco pequeno, só um quarto ali para eu dormir mesmo. Aí eu durmo na segunda na casa de uma, na terça eu já faço um reggae com os colegas, na quarta eu durmo na casa da outra. Na cabeça dele, o plano dele tem tudo para dar certo. Porque o diabo, irmãos, é mestre em dar nó, mas ele sempre esconde a ponta. E enquanto você não acha a ponta, você nunca desata o nó. E aí, quando a pessoa vai que mete a cara, chegou lá e agora? Não, agora é grande fome. Aí o homem gasta tudo, se acaba todo, vai comer comida de porco. Só que ele agora tem duas opções. Ou eu continuo aqui agora no meu orgulho. O cara sou eu. Mas tem o que mais daquele cara que saiu de lá de... Não, mas pelo menos ainda tem aqui, pelo menos o nome, né? Porque o resto já foi. O dinheiro já foi, o carro já foi, a fama já foi, tudo já foi. Mas eu posso continuar aqui, nem que seja comendo a comida do porco. Ou eu tenho outra opção. Eu posso me humilhar. Eu posso reconhecer que eu estava errado. Mas reconhecer que estava errado, não é reconhecer que está errado e continuar no meio do porco, não. Para reconhecer que está errado, tem que se levantar. Foi a primeira coisa que o homem fez. Tem que tomar atitude, irmãos.
E essa atitude muitas vezes é distante, porque a Bíblia diz que esse homem foi embora para uma terra, e quem foi andando no início, cheio de empregado, cheio de carruagem, cheio de dinheiro, agora ia ter que fazer o mesmo percurso voltando no sol quente, descalço. A Bíblia diz que estava descalço o cidadãozinho lá, e com fome. É fácil? É nada, meu irmão. Só que ele tinha uma esperança no coração dele, que quando ele chegasse na casa do pai, podia não ter regue, mas tinha cama. Antes ele tinha a cama, mas queria a cama e o regue. Só que dentro da casa do pai não dá para ter regue e cama, tem que escolher. Como na cabeça dele dava para ter regue e cama, ele fez a conta dele e deu o passo dele. Mas a conta dele foi furada total. Se acabou todo, se destruiu todo. Aí agora ele lembrou, lá na casa do pai não tem o arrocha, não tem eu vi o nome de uma banda light, sei lá, um negócio estranho aí, do demônio mesmo. Tribulado. Lambaçaia, um negócio assim, tribulado do demônio. Botaram lá na frente de uma casa que eu estava lá, que eu acho que se dependesse de mim, aquele som tinha queimado umas 10 vezes. Que o que eu joguei de praga naquele som. Negócio de lambaçaia, um negócio do inferno aquilo ali, viu? E fica um tum, tum, tum na cabeça da gente. Mas eu quero o tal do lambaçaia, né? Que eu gosto de dançar o lambaçaia. Mas na casa do pai tem pão. Mas não dá para ter pão. Quando eu já tinha o pão, eu queria também o tal do lambaçaia. Mas agora que eu não tenho nada, eu quero pelo menos... Mas tem que se humilhar. Mas tem que voltar andando no sol quente. É distante o caminho. Vai sangrar o pé? Vai sangrar o pé. Mas quando chegar na casa do pai, tem sandália. Não tem mais as novinhas, não. Novinha lá não tem, não. Novinha é lá fora. Mas eu queria a sandália e queria... Não, mas na casa do pai só dá para ter a sandália. Mas para quem está andando no sol quente, irmão, agora com o pé rachado, aceita voltar para a casa do pai. E chega na casa do pai, o pai faz festa. E o pai abraça e dá carinho, e dá amor. Aquilo que não era valorizado antes, porque tinha de graça. E agora o abraço do pai tem outro sentido. O beijo do pai agora, para quem estava beijando porco, irmão. O homem que estava lá se acabando no meio dos porcos, vê um pai cheirosinho agora, dá um abraço e um beijo nele. Está com fome, meu filho? Espera aí que hoje você vai comer picanha Prime. Vou botar chupa-molho hoje para você não. Hoje você vai comer picanha grill, Argentina. Manda matar o boi mais gordo que tem aí. Aquele que a gente botou mesmo para ver o caco. O negócio tá, chega o bicho tá roliço, rumbudo. Mata esse aí. Está escrito na Bíblia, viu, irmão? Mandou matar o novilho, é para comer, você quer comer? Hoje você vai comer para ver o caco. E não é negócio de comer aqui, negócio simplesinho não. Ainda vai ter festa. Vai ser um louvor abençoado, né? Nem que seja aquele que tem uma música. Como é? Quem está dentro não sai mais, quem está fora quer entrar. Festa de crente. Mas é bênção, é bênção. Como é o nome da banda? Sou em Louvor? Sou em Louvor, sou em Louvor. Não é lambaçaia, mas tem som e louvor. Som e louvor é bênção, irmão. No aniversário lá você pode botar, é bênção, é bênção. Não pode a lambaçaia é do inferno. Mas o som e louvor é de Deus. Está louvando a Jesus, está ou não está? Tinha uma outra que era daqui também, que cantava forró, eu esqueci o nome, rapaz. Shalom, banda Shalom. Eduardo trouxe uma revelação forte aqui agora. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Eita glória! Rolou som e louvor lá também. Foi bênção. O som e louvor tocou. Só que chegou uma hora que agora chegou um menino brabo. Vem cá, esse cara aqui, quer dizer que eu estou aqui trabalhando o tempo todo, o negócio tudo apertado para mim aqui, o cara vai, bagunça, viu lá o lambaçaia, pegou as novinhas, um negócio atribulado, agora volta e quer dizer que ainda está rolando festa para esse cara aqui? Aí o pai chama ele e diz assim, meu filho, chega aqui,
eu vou lhe contar uma coisa, que não precisa a gente contar seu irmão agora. Ele está vivendo ainda o tempo de que voltou, ele é meu filho, e o fato dele ter bagunçado, dele ter feito, dele ter se acabado todo, não muda o fato dele ser meu filho. Eu vi outro dia aí um exemplo que deram no WhatsApp, pegaram a nota de R$100, pisaram, cuspiram, chutaram, arranharam a nota toda e jogaram no chão. Larga no meio da rua para você ver se alguém não pega e não leva. Porque o valor da nota está na sua identidade. O meu valor e o seu não está no estado que a gente se encontra, está na nossa paternidade. Meu filho, deixa o homem curtir a festa dele hoje. Já tinha tanto tempo que ele não comia uma carninha. Só que tem um mistério entre eu e você. Porque tudo que ele tinha, ele levou e gastou tudo. Eu estou recebendo ele de volta como meu filho. Mas tudo que eu tenho, agora é seu. Porque a parte dele, ele já gastou toda. Deus recebe a gente, irmão, no estado que a gente se encontra. Não nega a nenhum dos seus filhos o seu carinho, o seu amor. E quem sabe se a história continuasse, o pai agora não ensinou aquele menino a trabalhar, para ele se esforçar, a acordar agora de manhã, para começar a construir alguma coisa agora para ele. E ele teve um futuro para frente, porque agora ele voltou a andar com o seu pai. Mas se ele continua lá no porco, qual era a esperança que ele ia ter? Lá no porco, nem pão, nem lambaçaia. Nem cama, nem novinha. Lá, o destino dele só ia de mal a pior. Mas ele pensou consigo, eu tenho que me levantar. Eu tenho que ir ter com meu pai. E vou dizer ele, olha meu pai, eu não mereço nem ser seu filho. Me trate até como empregado. Porque viver debaixo do jugo de Satanás é melhor ser seu empregado do que escravo de Satanás. E só quem veio de lá, irmão, da escravidão de Satanás é que sabe como Satanás é perverso. Tem muita gente que cresceu dentro da igreja, que não conheceu ainda a fúria de Satanás, não conheceu o mundo, não sabe ainda do que Satanás é capaz de fazer para lhe enrolar, de lhe atrair, de lhe seduzir, quando você está agora numa situação de vulnerabilidade, que ele se mostra quem ele é. Tenha certeza que é porque você já não tem mais como fugir. Porque ele não se revela para ninguém enquanto dá tempo você correr. Ele primeiro vai lhe seduzindo, e aparece aquele cara legal, e o cara é gente boa, e aí sua mãe não gosta do cara, mas aí você está vendo que o cara lhe traz todo dia o acarajé, e aquela conversa, e a vizinha está dizendo que o cara não presta, e todo mundo está dizendo que não presta, mas se para você está sendo bom, aí você briga com a mãe, briga com a vizinha, briga com o pai, vai morar com o cara, chega lá, toma uma bicuda pelo meio da cara, vai voltar para dizer à mãe que apanhou? Volta não, para dizer, porque a mãe, se voltar, a mãe vai dizer, está vendo o que eu te disse? Aí faz o quê? Passa o blush, se esconde dentro de casa, diz que está com dor de cabeça, que não está querendo ir para canto nenhum, para esconder, e aí, irmãos, começa a viver as tormentas de Satanás, começa a viver o cativeiro de Satanás, começa a viver a escravidão de Satanás, e muitas vezes a pessoa perde a vida, mas não tem coragem de dar o braço a torcer e reconhecer que tomou uma decisão errada. Aí Jesus chega agora para uma pessoa que está sofrendo, que está chorando. Vem cá, pai, por que você está chorando? O senhor é cego, dá vontade de responder, né? Está vendo que eu estou aqui porque mataram Jesus? Não está vendo que a minha vida era desse homem e agora morreu? E eu estou achando que o meu problema, a culpa ainda é sua. Foi você que escondeu, me diga onde é que está que eu vou buscar, o senhor está sabendo demais. É assim que às vezes as pessoas se comportam. Só que aqui, irmãos, eu disse a você que Jacó, que Isaac disse, a pele é de Esaú, o cheiro, mas a voz é de Jacó. Mas eu vou ficar pelo que eu estou sentindo e pelo que eu estou pegando. A Bíblia diz que essa mulher em prantos olhava para aquele homem, implorando a ele, me diga onde é que está o corpo de Jesus. Aí a Bíblia diz agora que quando Jesus disse Maria, irmãos,
Agora a Bíblia vai dizer, e ela voltando-se. O que é voltando-se? Eu estava conversando com alguém que eu não estava nem sabendo quem era. Os homens no caminho de Emaús caminharam o tempo todo com Jesus do lado. E nem sabiam com quem eles estavam conversando. A gente muitas vezes acha que a gente está sozinho na caminhada. Só que Jesus está do nosso lado, irmãos. Mas entende uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Jesus não vai pegar você pelo braço e lhe forçar a voltar para Jerusalém. Ele vai repetir para você, nem que seja 10 vezes a mesma coisa, nem que ele tenha que voltar do princípio de novo. Véi, eu passei 3 anos ensinando a vocês, mas agora eu vou voltar de novo de Moisés, vou explicar a vocês os profetas, vou mostrar tudo a vocês, mas vocês têm que tomar a decisão para onde vocês querem ir. Jesus que vai decidir por você. Ele vai lhe mostrar a palavra. E tem horas que o coração da gente já está duro. Tem horas que a gente já entrou em desespero. Tem horas que a gente já está igual Maria em pânico. Já acabou tudo. Me dá pelo menos um corpo aí para eu chorar por ele. É nessa hora que o nosso Deus é tão misericordioso que Ele mostra que Ele lhe conhece pelo seu nome. Ele sabe exatamente qual é o problema que você está passando. E quando ele diz, Maria, agora ela voltou para ele e disse, Senhor, que quer dizer mestre? Porque agora ela tinha a compreensão de que Jesus estava ali com ela. A Bíblia diz, em João 5, verso 39 e 40, o próprio Jesus dizendo, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. E que escritura era essa que ele estava falando? Estava falando de Moisés e dos profetas, porque não tinha livro de Mateus, não tinha livro de João, não tinha livro de Apocalipse, não tinha nada, só tinha o Antigo Testamento. E ele diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, mas são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês estudam as Escrituras cuidadosamente, mas não tiveram a revelação de quem sou eu. Você pode conhecer a letra. Eu vejo muita gente se acabar, porque entra na igreja, acha bonito pregar, acha bonito falar de Jesus, e aí começa a ler um monte de livro, e aí começa a se acabar em querer adquirir conhecimento humano. Irmão, não dura muito tempo, a pessoa se desvia, porque ela mesma começa agora a duvidar da Bíblia. Ela mesma começa a duvidar de Jesus. Ela mesma perde a fé. Porque envereda por um caminho muito perigoso. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. A palavra que eu tenho vos falado, ela é Espírito, mas ela também é vida. Eu estou falando do Antigo Testamento e dizendo que Jesus agora expõe isso em um nível que qualquer ser humano seria capaz de compreender quem Ele é, de compreender que Ele teria que vir a esse mundo, que Ele teria que morrer, que Ele teria que sofrer. Ou seja, Jesus está dizendo para a gente que no Antigo Testamento tem todas as revelações necessárias que um ser humano precisa para conhecer quem é Ele. Quando eu vejo um negócio desse, que eu olho para mim mesmo, eu digo, sangue de Jesus, que eu leio esses negócios aqui e fico imaginando como é que esses caras tinham essas revelações. A gente pega no Novo Testamento o livro de Hebreus, vê as comparações que esse pessoal faz, pegando uma profecia do Antigo Testamento e mostrando perfeitamente que ela se referia a Jesus. E eu me pergunto, será que se eu lesse só o Antigo Testamento, eu seria capaz de falar como Filipe falou? Achei o Messias, de quem estava escrito por Moisés na lei, e a quem se referiram os profetas. No domingo, nós vamos dar continuidade, porque a Bíblia diz, a partir daí agora, quando Jesus começa a ler o texto de Moisés e dos profetas, a Bíblia vai dizer que Jesus abriu agora o entendimento dos discípulos, usando o que estava escrito no Antigo Testamento. E eu vou responder para vocês, o que é que tinha nesse Antigo Testamento, que
Jesus cobrava daquelas pessoas entendimento a respeito de quem Ele era. Fique de pé nessa noite, irmãos. Nós vamos caminhar muito na Bíblia durante esse ano. Mas eu queria lhe pedir, não despreze, irmãos, em nome de Jesus, o conhecimento da Bíblia. Porque se para você está difícil ler o Novo Testamento e compreender quem é Jesus, imagine que daquelas pessoas, no tempo em que ele veio, ele exigia, no mínimo, que eles tivessem o conhecimento e o reconhecimento de quem ele era, pelo que já tinha escrito. Eu tenho certeza que Deus há de fazer coisas grandes nesse tempo. Mas quando você negligencia o conhecimento, muitas vezes você está chorando por uma situação que nem existe mais. Muitas vezes você está chorando e sofrendo por um problema que já nem existe mais. Porque estavam chorando por um Jesus morto que já tinha ressuscitado.